Olá, ouvintes! Está no ar mais uma edição do Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Hoje nós vamos ter um papo um pouquinho mais longo e dividido em 2 episódios, fiquem atentos. O tema é extenso, gera muitas dúvidas, reclamações e alguns gatilhos. Sabemos que trata-se de um assunto delicado, mas que está abatendo e muito nossos trabalhadores atualmente: saúde mental. Vamos conversar com Daniela Tavares, tecnologista da Fundacentro desde 2005. Ela é mestre e doutora pela USP e trabalha com os temas violências e saúde mental relacionado ao trabalho. Oi, Dani, tudo bem? Desde já, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Raquel. Oi, Cidiana. Olá, quem nos ouve no Petrocast. Obrigada, eu aqui agradeço o convite, né? Muito bom poder trocar ideias novamente com vocês sobre os impactos do trabalho na saúde mental. Bom, e como a Dani já adiantou, a gente também está aqui conversando com a vice-presidente do Sindipetro, Cidiana Mazzini. Oi, Ci, tudo bom? Oi, Raquel, tudo bem? Oi, Dani, obrigada aí pela participação. Bom, Dani, em 2024, os números de afastamentos do Ministério da Previdência Social nos mostraram que os transtornos mentais chegaram a uma situação nunca vista. Foram quase 500.000 de licenças, mais precisamente 472.328, um aumento de 68% em 10 anos. Isso sem contar a subnotificação, que devo imaginar que nem todo mundo vai ao INSS ou se afasta do serviço, né? Por que os trabalhadores estão tão doentes? A gente está realmente numa crise de saúde mental? Sim, então, o adoecimento mental da população trabalhadora certamente teria números mais expressivos do que estes se nós fôssemos considerar os trabalhadores do mercado informal, que não estão nas estatísticas do INSS, viu, Raquel? Além disso, temos que lembrar que do presenteísmo, ou seja, daquelas pessoas que sofrem silenciosamente, trabalham doentes, sob medicação, mas não se afastam, não apresentam atestados por medo de serem penalizadas, seja pela perda do emprego, sobretudo no caso dos trabalhadores terceirizados, seja pelos sistemas de avaliação de desempenho, que muitas vezes penalizam nos seus indicadores, de forma oficial e às vezes não oficial, aqueles que se afastam do trabalho ou que faltam para irem a consultas médicas, a tratamentos. E o que o trabalho tem a ver com esse quadro? O trabalho ele ocupa um papel de destaque entre os determinantes do processo de saúde e de adoecimento mental, não tem como negar. É o que ocupa a maior parte das nossas horas diárias, é dele que depende a sobrevivência das famílias, então o que ocorre nele e a partir dele tem uma alta relevância na vida em geral e na subjetividade dos trabalhadores. Então, enquanto sociedade, temos que estar atentos à forma pela qual o trabalho nos forma, a forma como o trabalho molda nossas subjetividades e como ele tem exercido pressões muito pesadas em termos, por exemplo, de cargas de trabalho, de responsabilidades irreconciliáveis com essas 8 horas de trabalho diário. E você acha que atualmente ele exerce essa pressão de forma assim mais pesada do que antigamente, por isso que aumenta, ou também tem aquele critério que a gente começou a falar mais disso, então aparecem mais casos? Ou as duas coisas, né? Também que pode ser. Então, Raquel, nós acreditamos, né, que nós vivemos aí um processo de intensificação do trabalho, né, e de uma gestão por indicadores financeiros que tem se colocado acima, que tem suplantado outros critérios que também deveriam nortear a realidade de trabalho. Os critérios do bom senso, os critérios técnicos das profissões, critérios do trabalho seguro e os critérios da saúde e do bem-estar das pessoas em geral, né? Então, sim, eu acho que nós vivemos hoje um cenário de crescente pressão sobre as pessoas no trabalho, em vários sentidos. E além dessa pressão, assim, a gente também entende, né? Tem a premissa de conectar um ambiente de assédio moral ou sexual aos danos à saúde mental. Isso faz sentido? Está sempre relacionado uma coisa na outra? Olha, essa com certeza está relacionado. Essa é uma questão interessante, porque é muito comum o assédio moral ser citado como um risco para a saúde mental.
E está correto, ele é mesmo, né? O que não está correto é a gente parar por aí na compreensão das causas e buscar combater, né, entre aspas, o assédio moral com práticas centradas nos indivíduos, sem se perguntar se o contexto e o ambiente precisam também ser corrigidos para diminuir o assédio moral e a violência. Ainda mais quando esse contexto também é adoecedor para a saúde mental. Ou seja, o assédio moral talvez esteja para a saúde mental como uma espécie de risco mediador ou um processo mediador. Ele é uma consequência do ambiente. Ele tanto é determinado pelas características do ambiente, como ele também pode, junto com essas características, contribuir para o processo de adoecimento mental. E quais são essas características do ambiente de trabalho que predispõem ao surgimento do assédio moral, outras formas de violência e, ao mesmo tempo, estão na rede de causalidade do adoecimento mental? Uma carga de trabalho de responsabilidades muito intensa, incompatíveis com uma jornada de 8 horas, gerando a extensão das jornadas, dificuldade de se desconectar e de viver outras coisas que são importantes para a vida das pessoas. O lazer, a religião, a família, os hobbies, né? E temos também políticas remuneratórias que estão empurrando as pessoas para uma competitividade, para o individualismo, na lógica da premiação e exclusão e da individualização do trabalho. E, além disso, a gente também tem um cenário de desconstrução de direitos e garantias que gera insegurança, gera sentimento de desvalorização, de não reconhecimento e abalo na identidade. É muita coisa, né, sobre o trabalhador. É muita coisa sobre o trabalhador, é isso. Cidiana, disso que a Dani estava comentando, inclusive, assim, a gente consegue enxergar também isso dentro da refinaria, assim, essa conexão tão direta de setores que a gente sabe, tem conhecimento ou histórico, né, de assédio, ou também dessas altas pressões que a Dani está colocando, eles sempre são onde tem mais casos de pessoas que estão, né, assim, ou até mesmo afastadas por algum problema de saúde mental, ou que não estão afastadas, mas a gente sabe que isso acontece, enfim, como que vocês, né, ficam sabendo que isso está rolando dentro da refinaria? Então, Raquel, primeiro, nessa fala da Dani, né, com relação à competitividade, eu tô lembrando das pérolas das redes sociais, que a gente vê, né, aquelas frases de coaching, o que você faz enquanto os outros dormem, né? Hoje é bonito falar isso, né? É como se as pessoas não precisassem mais pensar em outras áreas da sua vida, além do trabalho, né? O importante é você ser bem-sucedido, e o que seria esse ser bem-sucedido, né? Me fez pensar muito nisso. Mas com relação à sua pergunta, né, de saúde mental, o que a gente tem percebido? Eu tenho a possibilidade de estar participando de algumas reuniões por estar na CIPA desde 2018. Quando eu não estou eleita, eu acabo participando como indicado do sindicato. E acabo acompanhando bastantes estudos que a gente faz lá na Revap, né, mais precisamente. E é interessante, a gente pôde perceber que os setores que têm mais denúncia de casos de assédio, nesse caso, essa estatística é de assédio moral, né? Mas acredito que assédio sexual deve ser parecido, né? Depois a Dani pode falar. Mas no setor que a gente tem mais denúncia de assédio moral, era um setor, inclusive, que a gente teve bastante problema, era o maior número de absenteísmo que a gente tinha por questões de saúde mental. Então, a gente conseguiu fazer essa analogia, né? E é uma briga dos sindicatos e das CIPAs com a Petrobras para eles poderem fazer esse vínculo, né? Nós entendemos, inclusive, que a gente conseguindo comprovar isso, a empresa deveria, inclusive, abrir as CACs, né? Porque é uma doença do trabalho, essas pessoas que estão adoecidas porque sofreram assédio moral dentro da companhia. Então, sim, Raquel, a sua resposta é que sim, que a gente consegue fazer essa analogia dentro da Petrobras. Faz sentido para você, Dani? Faz sim. Eu acho que essas coisas estão todas relacionadas e muitas vezes a gente agindo sobre esses aspectos de organização e gestão, você previne assédio moral e você também melhora, né, o bem-estar e a saúde mental das pessoas. E eu acho que talvez esse seja um lado bom, né? Se você promover uma política de gestão mais participativa, que não alimente competitividade, individualismo,
mas que, ao contrário, respeite os espaços de troca e de aprendizado coletivo, respeitando também tempo de pausa, né? O tempo que as pessoas precisam para resolver intercorrências e problemas no trabalho, né? Sem pressão, sem ameaça, e empregando um quadro de trabalhadores suficiente para que ninguém precise ser forçado a fazer hora extra. Essa é uma coisa que a gente tem ouvido muito, atendendo trabalhadores aqui na Casa do Trabalhador, na Fundacentro. É frequente essa queixa, uma pressão quase irresistível, ou mesmo uma imposição para assumir horas extras, né? Porque as empresas estão reduzindo o seu quadro de efetivos, muito, eu acho que direcionadas por uma gestão só focada no financeiro, né? E aí, se você tem este olhar, você está prevenindo assédio moral, né? Um dos motivos de conflito entre chefias e funcionários é esse, né? A intensificação do trabalho, um quadro reduzido que leva à necessidade de pressionar as pessoas para fazer hora extra, enfim, e várias outras características aí, né? Que estão aí na base, né? Tanto do assédio moral quanto do adoecimento mental. E, por consequência, eu não tenho a menor dúvida, né? Onde há assédio moral, há uma piora, claro, da saúde mental das pessoas. É inseparável. Pegando esse gancho até que a Dani colocou agora, por exemplo, em relação ao efetivo, né? Que é uma das lutas aí que o sindicato, né, vira e mexe também tá falando, né? Cidiana, como que você enxerga que está a atual gestão da Revap e quais são essas reivindicações dos trabalhadores quanto à saúde mental na refinaria? Muito interessante essa sua pergunta, Raquel, porque assim, ó, se a gente olha muito rapidamente para a gestão, a gente tende a culpar os gestores. A gente vai nomear essas pessoas que estão causando esse transtorno ou praticando o assédio, né? Não que não existam pessoas que tenham um perfil maior para isso, não é disso que eu estou falando. Mas eu acho que a Dani falou isso também, né? Falou um pouco sobre isso na fala dela, é que não são pessoas, é a forma de gestão. Igual a gente tem um problema hoje crônico na nossa saúde ocupacional da refinaria, inclusive tem bastante matéria aí no nosso site, que o setor que cuida da saúde está adoecido, né? Já fizemos bastante reunião com a refinaria e a gente entende que isso está acontecendo por conta do processo que a gente teve de desmonte das refinarias, né? Esses governos de extrema-direita que a gente passou aí há alguns anos e a gente não conseguiu ainda contornar essa situação. Então, a gente está com baixíssimo efetivo em vários setores e o da saúde ocupacional não é diferente. E aí você está falando da questão da terceirização, né? Hoje, com 5 grupos de turno, nós temos 2 profissionais próprios no setor. O restante são todos compostos por empregados da indústria privada, né, terceirizados. Isso é muito complicado, porque assim, eu tenho pessoas fazendo a mesma coisa dentro do ambiente de trabalho, uma ganhando 1x e a outra ganhando 5, 6, 7x. Então, assim, é muito complicado você explicar isso para as pessoas, né? A insatisfação que isso gera. É questão também que, até mesmo com as mudanças da legislação, isso aí também é uma contratação irregular de mão de obra. Até ficou muito ruim depois da mudança da legislação, né, trabalhista, mas mesmo assim não seria possível fazer o que eles estão fazendo, porque você não terceiriza trabalhador, você terceiriza o trabalho em si. Agora não, a gente está terceirizando a função, né, a pessoa. Então, é muito complicado, a gente está trabalhando com essa questão de privatização, terceirização irregular, né, na verdade, e a gente tem essas questões aí de gestão, e a gente percebe, inclusive, que alguns gestores já estão ficando adoecidos, porque não conseguem fazer. Quem que vai conseguir fazer gestão numa condição dessa, né? Então, aí realmente perde a mão, sabe? E aí acaba passando essa pressão para os próprios empregados. E mudar o gestor, nesse caso, não é a resolução do problema. Então, é isso que a gente tenta convencer a empresa e a gente vê se repetindo aí no ambiente de trabalho. Tem uma coisa muito interessante que a Convenção 90 da Organização Internacional do Trabalho coloca que para a gente prevenir assédio moral, e essa convenção ela tem um foco importante na prevenção,
A gente precisa olhar com uma atenção especial, e esses são os termos que ela usa, para os riscos que vêm da organização do trabalho, da gestão de recursos humanos e das modalidades de trabalho, que é, em resumo, tudo isso que a Cidiana falou agora, né? Então, a sua fala aí, olha, tem o apoio da Convenção 190 da OIT. Qual é? Precisa se ver mais, como é que tá? Bicho, mas acontece que a gente tá tão perto um do outro, companheiro. Eu tô de bob. Eu não te beijo nunca, meu irmão. Qual é? Essa correria toda. É a live, meu irmão. A live corre. Você é minha irmã, menina. Você é meu irmão, Pena moleque. que corre 1000 graus. Pena que corre a 1000 graus. Mas tô feliz com o teu sucesso. Agora me vem aqui, mas e a dúvida? O que que a gente tem que fazer primeiro? A gente muda a gestão ou a gente cuida dessas pessoas que já estão adoecidas pelo trabalho? Olha, primeiro, eu acho que precisamos considerar que as empresas cabe, sobretudo, não gerar risco para a saúde física e mental, né? Manter um ambiente de trabalho saudável, olhando para essas questões que nós acabamos de debater aqui. E isso é mexer mesmo na materialidade do processo de trabalho, no modelo de gestão, analisar como é que essa política remuneratória, como é que o sistema de metas estão impactando no cotidiano, né? Por exemplo, uma empresa que institui prêmio para quem não falta, incluindo aí falta para consulta médica, está agindo contra a saúde. Ou que institui uma competitividade num trabalho coletivo, perigoso, está agindo contra a saúde mental. Mas isso precisa ser analisado junto aos trabalhadores num processo de diálogo. Agora, quanto aos trabalhadores que estão doentes, é fundamental considerar que, claro, se esse trabalho colaborou com o adoecimento, a empresa precisa emitir a CAT e tem que analisar junto aos trabalhadores o que precisa ser modificado nesse trabalho, os trabalhadores e seus representantes, né? Para que outras pessoas não adoeçam. Ela tem que garantir condições para a recuperação desse trabalhador, né? E isso sim é o papel dela, né? E se além de tudo isso ela quiser investir em práticas saudáveis extra-trabalho, acho que não há, a princípio, uma desvantagem, desde que isso não seja uma forma de coletar dados de saúde individualizados sobre as pessoas, né? Essas práticas seriam possíveis, né? Desculpa, só também, porque eu fiquei na dúvida o que são essas práticas. Aí eu acho que depende, né? O que eu quis dizer, na verdade, é que a empresa, ela cabe olhar para o seu ambiente, para a sua organização do trabalho, para a forma como ela tem gerido a política de recursos humanos e ver se isso está impactando a saúde mental. É esse o papel dela, na verdade. Acho que é isso que eu queria destacar. Ô, Raquel e Dani, você tá falando aí, Dani, minha cabeça tá assim, ó, pegando fogo, porque você falou, não, a sua fala tem embasamento, e você citou o embasamento, e é engraçado, né? Porque, assim, quem está no mercado de trabalho, a gente como sindicato, por exemplo, que está sempre em contato com essa questão do adoecimento do trabalhador, e aí a gente fica muito com a cabeça voltada a isso, né? Então a gente vê isso acontecer na prática. Aí você vê o pesquisador que tem essa teoria que quando encontra um trabalhador ou um sindicato, por exemplo, consegue fazer a junção disso, né? Essa questão que você falou do gerenciamento de desempenho, por exemplo, que é usado na Petrobras. E não é só usado na Petrobras, porque se a gente estuda administração, você vê que é o que tem de top no mercado. Fala assim, o que melhor tem de gerenciamento de desempenho é isso. Aí você olha lá, é o que a Petrobras pratica. Só que é uma furada, É perceptível para quem está lá dentro, e eu sempre falei isso sem embasamento algum científico, que a impressão que dá é que quem ganha letra, por exemplo, a gente chama lá essa bonificação de letra, né? Quem ganha a letra, a felicidade de quem ganha a letra é muito menor do que a infelicidade de quem não ganha. A insatisfação de quem não ganha. E é muito engraçado, eu vou até fazer uma propaganda gratuita agora, porque eu estou lendo um livro, O Animal Social, eu não sei se vocês já ouviram falar.
E tem uma parte dele explicando, né? Justamente, ele não está falando de gerenciamento de desempenho, mas ele fala isso, que quando o ser humano ele ganha alguma coisa, na minha cabeça, eu como mãe, pensei no exemplo das minhas filhas. Eu vou lá e compro um presente para uma e não compro para outra, né? A que ganhou vai ficar feliz numa medida, mas a que não ganhou vai ficar muito mais infeliz do que a que ganhou e vai ser um trauma para o resto da vida, né? E ele explica isso, que quando alguém ganha alguma coisa, a satisfação é muito menor do que a insatisfação de não ganhar. E, gente, já nasceu morto, né? Essa questão de gerenciamento de desempenho já nasceu morto. Eu não sei, assim, se a Dani sabe, justamente, se as empresas já entenderam isso, e se mesmo assim ainda é lucrativo usar esse tipo de metodologia, porque não funciona, né, Dani? A impressão é que ele é muito mais um instrumento de controle, né, e de vigilância e, sobretudo, de quebra do coletivo, né? Porque onde ele é instituído, ele acaba apartando e silenciando as pessoas, individualizando, né, o trabalho, do que propriamente um instrumento para estimular, né, desempenho melhor, estimular qualidade, né? Acho que algumas empresas, sim, eu acho que têm percebido e têm modificado determinados modelos avaliativos, mas a questão toda é que a sensação que nós temos é que ele ainda tem alguma utilidade, né? Em termos de controle e de quebra de coletivo. Bacana. Bom, gente, essa foi só a primeira parte do nosso papo com a Dani e com a Cidiana. Muito obrigada desde já, vocês duas, Dani e Cidiana. Não deixe de acompanhar a segunda parte desse episódio especial do Petrocast sobre saúde mental. Você, ouvinte, que acabou de ouvir essa parte, vai lá ouvir a parte 2. Obrigada, tchau, tchau.